Conhecimento e relacionamento. Estamos de volta. Galera, e estamos aqui nesse ambiente maravilhoso que você que está acompanhando os episódios aí, os últimos, já sabe, no Conexão WK. Obrigado, WK Sistemas, por nos convidar para estar aqui Que fazendo energia, esse registro, cara. Evento sensacional, a galera tá na hora do almoço agora, a gravação vai ser mais tranquila. Queremos começar lembrando você que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente vai agradecer, claro, primeiro os reclames do Plim Plim, agradecer os nossos patrocinadores. Arte Pro Comunicação Visual, há 15 anos atendendo o mercado de comunicação, deixando seu negócio mais bonito. Top. Fomento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B e tem um CRM integrado para o seu time comercial. E vendeu, João. W1 Capital Escritório vinculado a XP Investimentos. Vou aplicar esse dinheirinho, né? Vamos lá. Ótica Varela, realiza EPIs, né? Confecciona EPIs personalizados para os seus colaboradores. Bonsono Imóveis para Escritório, 34 anos. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, uma distribuidora e gerenciador de obras, né? E Fernando Construções, a sua casa de alto padrão aqui no Vale Europeu, é com a Fernando Construções. Top, apoiadores, João. Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Lanche, Dona Ana Restaurante, são os nossos apoiadores e patrocinadores. E aqui, claro, agradecer a TV Gaspar, que está proporcionando a gravação, e a WK Sistemas pela oportunidade de estarmos aqui no Conexão WK. Junto. Feito o jabá, Felipe, vamos lá. Vamos apresentar o nosso convidado. Deixa eu usar a minha colinha, porque o cara é fera demais. Seja bem-vindo, Cauê de Oliveira. Ele que é sócio-diretor da Great People, que é uma vertical do ecossistema do GPTW, né? Great Place to Work. Formado em administração hoteleira, quero entender esse rolê da hoteleira, boa, pelo Centro Universitário de Senac, pós-graduação em gestão de pessoas com ênfase em liderança organizacional pela FGV. Um dos embaixadores aí do Gift Work. Então, Cauê, bem qualificado para falar sobre o tema da tua palestra, né? Como criar a melhor empresa para trabalhar. Obrigado do fundo do coração por estar conversando com a gente. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês, JP, Felipe. Estou aqui à disposição para contar histórias, segredos, tudo mais que podemos contar aqui e adiantar que a palestra vem vindo daqui a pouco. Legal, cara. Até, para nós é motivo de muito orgulho, né? Entrevistar alguém ligado ao GPTW é uma ferramenta tão importante de qualificação dos ambientes de trabalho e ranqueamento desses ambientes, né? Até para estimular a mão de obra. Até porque hoje a mão de obra servir de exemplo, né, cara? Porque hoje a mão de obra tá complicado, tem que ter um diferencial, né? E ter uma empresa boa para trabalhar já é um diferencial. É o BBF, né? Não é o BBF, mas deveria ser. Não, mas o BBF ajuda muito, né? A gente fala muito do BBF aqui. Me conta e a gente gosta de contextualizar porque a gente meio que acha que criou essa parada. Que é o básico bem feito. Básico bem feito. Gostei dessa. BBF, vou usar. BBF, sensacional. Cauê, a primeira pergunta não poderia ser diferente. Como criar a melhor empresa para trabalhar, Cauê? João? É uma pergunta complexa, né? Mas acho que é importante vocês comentarem bastante sobre o GPTW, né? Que é um nome de difícil pronúncia, mas de bom significado, né? Uma excelente empresa para trabalhar, que também se torna uma empresa que a gente chama de employer branding, né? Uma marca empregadora. Você falou muito bem, né, Felipe? Hoje as pessoas estão cada vez mais procurando que tipo de empresa que eu quero ficar. Afinal de contas, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida onde? É se divertindo? É em casa? É trabalho, né? Mas por que não? O trabalho também pode ser um lugar descontraído, divertido, leve. Claro que tem dureza, claro que tem dia que você acorda, o último lugar que você quer ir é para o trabalho. Mas essas empresas que conseguem se consolidar como Great Place to Work acabam tendo no balanço e no frigir dos ovos, melhor ambiente, melhor clima e principalmente, se eu tivesse que resumir em uma palavra a sua pergunta, liderança. Líderes que realmente entendem o seu papel. Tem muita gente, JP, que acredita que Great Place to Work é um papel do RH da empresa, da área de recursos humanos ou qualquer outro nome, que hoje tem vários nomes, né? Para esse departamento. Sim. Mas o RH é o raiz, né? RH é raiz, todo mundo conhece, é mais global. Mas tem gente que chama de gente de gestão, capital humano. A sala dos BO. Tem aquela do... A sala dos BO. Agora me faltou a expressão. É ruim quando a gente vai falar, esquece, né? Mas aquela expressão do reter talentos em inglês. Agora tem um setor de empresa de tecnologia que é isso, retenção de talentos. Manter os talentos, enfim. E aí não é o RH, né? O RH é uma ferramenta, é um meio, mas não um fim. Porque a maior parte dos colaboradores, seja a empresa qual for, não está com o RH no dia a dia, está com o ou a líder, né? Então, se essa liderança entende o seu papel de
inspirar as pessoas, desenvolver, capacitar. Eu falo que tem 3 coisas que o líder tem que fazer bem. Se tivesse que resumir, claro que é bem mais complexo. Eu escrevi um livro sobre isso, inclusive. Legal. Como é que é o nome do livro? Great Leader to Work. Peguei carona na cauda do cometa, né? Depois de 10 anos, eu tô 14 já, então esse livro já tá um tempinho. 10 anos eu falei, pô, eu posso escrever um post no LinkedIn sobre meus 10 anos ou eu posso escrever um livro? Eu escrevi um livro. Foi pela parte mais difícil, mas foi muito bacana. Eu tô nessa fase de escrever. Tá escrevendo? É. Quer uma dica? Junte-se com quem que pode te contribuir com isso. Eu tive um grande amigo, Gustavo Pena, que eu devo até citá-lo aqui, amigo de escola, ele se enveredou para essa área de roteiro, é um baita de um roteirista. Aí ele entrou no livro, tá na capa do livro, inclusive como coautor, e deixou o livro com muitos me dão feedback. Cauê, parece que eu tô ouvindo você falar, não é um livro técnico, né? Massa. Então isso que é legal, né? Eu até trouxe o livro aqui. Isso é uma técnica de copyright bem interessante, que é tu fazer a pessoa imergir numa fala, né? Ela lê te ouvindo, né? E isso é um desafio. Porque às vezes a pessoa acha que vai ser um livro técnico chato e vai abandonar. E muitos falam, teve uma cliente nossa, da Volkswagen, ela falou assim, Cauê, eu li seu livro no final de semana. Sábado, domingo, li. São 340 páginas, um livro tão curto. Porque estava divertido. Estava divertido. 3 coisas que a liderança tem que fazer. Contratar bem, capacitar bem e tratar bem. Se você consegue pegar e bater tudo isso no liquidificador, você cria o seu melhor emprego. Eu ia fazer a pergunta, quais são as práticas, né? Então tá aí a resposta. No livro eu trato em 9 práticas. A gente poderia... Desculpa. Pode falar. Não, mas basicamente no livro eu trato as 9 práticas, que isso não é meu, é da metodologia global. Great Place tem 170 países ao redor do mundo, tá? Aí eu pego essas práticas, mas eu dei uma abrasileirada nelas, ou seja, eu contei histórias que aconteceram no Brasil e que eu fui escutando. Falei, puxa, isso é um grande storytelling. Vale a pena as pessoas se inspirarem com essas histórias. São 9 práticas. Mas aqui no podcast, para resumir, contrate bem, capacite bem, treine as pessoas, desenvolva, mas principalmente trate bem as pessoas. Aí entra empatia, entra respeito e por aí vai. Né? Eu acho que a gente tem a obrigação de esmiuçar um pouco mais isso. Eu acho que, por exemplo, quando fala em contratar bem, né? E lembrando que assim, a gente está falando para vários tipos de empresários, tem pessoas que te conhecem que vão assistir, tem pessoas que estão aqui no evento que vão ser impactadas com esse conteúdo e vão buscar, mesmo tendo assistido a tua palestra, vão buscar ver a gravação para poder requentar. Mas também tem micros e pequenos empresários que muitas vezes é aquele cara dos 5 colaboradores, dos 2 colaboradores, ou que está pensando em contratar o seu primeiro colaborador. Que nem RH, imagina. Ele é o financeiro, ele é o RH, é o administrador. E ele está morrendo de medo de contratar. Fica à vontade, tá, Cauê? Eu estou um pouco rouco. Registrar que tu veio de São Paulo, tá com fumaça lá. Fumaça, você cura, você respira e seca a garganta, me deu uma rouquidão. Eu já puxei o assunto aqui que é para ficar de boa. Obrigado, querido. Mas assim, então lembrando assim, talvez tenha um MEI lá, o cara que tem um MEI, ele, cara, eu vou contratar meu primeiro funcionário, e ele tá com medo, como é que eu vou pagar esse cara mês que vem, aquela coisa. Como contratar bem. Ótimo. É bom, quando você tem uma cultura consolidada, eu sei que, claro, você tem 1 ou 2 pessoas na empresa, você ainda está formatando a sua cultura. Mas, basicamente, se você imagina, hoje você tem 1 colaborador, mas se você tivesse 1000, qual é o tipo de pessoa que você gostaria que representasse a cultura da sua empresa? E o que eu quero dizer com cultura? É o jeitão. Se a gente tivesse que resumir numa palavra, né? O que é cultura? É o nosso jeitão. As crenças, os valores, uma palavra muito forte que eu vou falar agora, o propósito. Para que a sua empresa existe? Por que você fundou a sua empresa? É para ganhar dinheiro? Tudo bem, né? Isso é legítimo, né? Afinal de contas, é o bottom line. Né? Mas se for só por isso, não sei se vocês concordam, mas me parece um elo um pouco fraco, transacional. Se for pelo dinheiro, a pessoa vem, trabalha, no final do mês você paga ela, e aí vem aquela mensagem, transação realizada com sucesso. Tipo isso, transacional. Agora, se existe um propósito maior, um sentido maior, ótimo. Definido isso, você vai encontrar pessoas que têm a capacidade para contribuir com a sua organização, mas que também embarquem nessa onda do seu sonho. Do contrário, dificilmente você vai conseguir uma pessoa engajada de verdade. Esse é o grande dificultador. E aí eu quero pontuar que o empresário, né, o empreendedor, ele tem que ser muito bom no vender o sonho também. Né? Não tenha dúvida. Porque tem alguma dica de que forma seria alguma técnica para saber vender? Porque eu vejo que muitos empresários, cara, eles não sabem vender o sonho deles, ou até mesmo eles não sabem qual é o sonho real. Né? That's the fucking point, cara. Era isso que eu ia falar. Desculpa a expressão, mas não tem. O problema é que o cara às vezes não sabe qual é o sonho. Né? Eu tenho negócio, eu empreendo, tenho quase 40 colaboradores. Opa. E eu vejo que o meu diferencial é o que eu sei vender muito bem o sonho. Obviamente que tu não pode imaginar, né? Tu tem que
botar, a Isso, praticar aquilo dali, né? No isso. caminho, mas conseguir vender muito bem, o cara ser um bom vendedor de sonho, Uhum. eu acho que faz uma grande diferença, tá? No livro eu coloco uma frase atribuída a Eduardo Galeano, um autor uruguaio. Ele tem uma frase sobre a utopia. Eu acho essa frase linda, tão linda eu decorei, tá? Ele fala assim, para que serve a utopia? Porque quando você dá 10 passos... Não, ele fala assim, ó, a utopia é como o horizonte. Quando você dá 10 passos em direção ao horizonte, o que acontece? 10 passos, o horizonte vai embora. É. Se você caminha 10 quilômetros em direção ao horizonte, 10 quilômetros esse horizonte vai embora. Aí ele reflete, então para que serve a utopia? Serve justamente para isso, para que você saiba e nunca deixe de caminhar. Perseguir. Isso é lindo demais, né? Filosófico, mas é isso. Quando você entende qual que é o seu sonho, sua utopia, as pessoas não vão deixar de caminhar. Isso é muito importante. Muito massa. Eu tenho... É profundo isso, É né? profundo. E eu tenho pra mim, né, que a perfeição, eu sempre falei isso, né? A perfeição, ela nunca é uma constante. Não é? Até pela segunda lei da termodinâmica, se eu não me engano, É. que fala sobre a deterioração natural das coisas. Isso, A constante. perfeição, ela nunca é uma constante. É Tu verdade. tá sempre perseguindo ela. É isso aí. Tu tá sempre indo atrás, né? É. E vem muito de encontro a isso aí, né? Então a utopia, ela serve como, me corrija se estiver errado, como um norte, um Norte. direcionamento. É aqui que eu quero chegar. Que vai te dar sentido nos dois significados da palavra sentido. Vai te fazer sentir, trabalhar Boa. nesse lugar, e você não vai vir apenas no piloto automático, e vai dar sentido como um norte, um direcionador. Eu amo essa palavra. Que massa, Sentido. Que massa, Né? isso aí. Que massa. Que massa. coisa sensacional que a gente tá falando aqui. O nosso papel aqui também é condensar esse tipo de entendimento para inspirar quem tá ali. Exato. Então, exato. assim, ó, empreendedor, você que tá aí e não tem um sonho, não sabe onde você quer chegar, você precisa, é um dos critérios necessários para que você possa, inclusive, contratar melhor. Uhum. É Olha. verdade. Exato. Olha, E é assim, verdade. o porquê que... Se eles quiserem uma dica, responda essa pergunta. Se minha empresa ou meu negócio não existisse, que falta ele faria para o mundo? Se você consegue responder a essa pergunta, você começa a ter uma ideia da sua utopia. Uau, essa pergunta é muito boa. É muito boa mesmo, porque a gente não para pensar no impacto que nós temos também, né, ao redor, Uhum. no ecossistema como um todo, né? É isso. E aí, partindo para a segunda dica que tu colocou, então, contratar bem, Isso. Depois capacitar. capacitar bem. É, isso. Esse capacitar, a gente tem alguns cases aqui que a gente ouviu e de pessoas que capacitaram e tiveram muito sucesso. Legal. Realmente é uma necessidade. Uhum. Só que sempre tem aquele comentário do empreendedor raiz, eu não vou treinar porque ele vai embora. Ah, adoro. É uma ótima dica, né? Só que não. Mas e aí? E aí? Qual Boa. que é o argumento pra gente quebrar essa crença? Boa. Experimente não treinar e eles ficarem. É. Isso Essa é uma é a frase ideia. até já bem... Acho que foi Henry Bem Ford, né? conhecida, ou seja, você quer experimentar Experimente não treinar o custo e deixa ele. da educação, experimente o custo da ignorância É isso e aí. faça o balanço. Essa frase. Esse é o ponto. Eventualmente, algumas pessoas podem ir embora depois de você treinar pra caramba e investir? Podem. Agora, experimente não treinar ninguém. Elas vão ficar de forma absolutamente medíocre, no sentido de medianos, né? Dentro da sua organização, que não vai atingir as metas, os propósitos, os resultados, vai ter um crescimento orgânico ou menor do que o orgânico. E até Flávio Augusto também falou, né, que a gente não pode... A nossa frustração não pode durar menos de 5 segundos, né? É. Vai pro próximo. Pode, não, mas é. Então É. a gente não pode cansar também de treinar. É algo que eu já ouvi muitos empreendedores também falarem de, cara, aquilo que o João colocou. E, cara, é muito pelo contrário. Tu não pode cansar de treinar. Talvez tu tenha que melhorar a tua forma de treinar, uma forma diferente. Hoje tem ferramentas para treinamento. Sim. Se você não gosta de treinar tantas vezes, a gente já colocou aqui também, né? Cara, grave um treinamento para E isso não ter que esteja do treinar lado 1000 da vezes. pessoa. Ou esteja do lado, É. né? Enfim. Treine um script do GPT para fazer Treine onboarding uma dos IA. seus colaboradores. Exato, a inteligência artificial tá aí para ajudar nesse Isso, a sentido. gente pontuou aqui algumas Vocês vezes. assistiram também. aquela série, que acho que se eu não me engano ela tá na Apple TV, chamado Ted Lasso? Não ouvi. Maravilhosa. Resumindo, é um cara que não entende nada de futebol. Ele foi bom num time de futebol americano, que aí as regras são totalmente diferentes. Diferente. E ele é contratado por um time da Liga da Inglaterra, que estava à beira da falha, estava na Série B. Isso estava péssima, né? Então contrataram o cara. Ele não entendia nada de futebol, mas ele sabia o que era ser líder, né? E aí o time perdia. Aí ele fez uma analogia com o que você falou, que ele mostrou um peixe pro pessoal, né? Tá vendo esse peixe aqui? Esse peixe tem 5 segundos de memória. Ou seja, se alguma coisa ruim acontecer com ele, daqui 5 segundos ele não lembra mais. Então hoje a gente perdeu. Vamos deixar esses 5 segundos, ou sei lá, 5 dias, 5 horas,
depois a gente parte para a próxima, né? Então, assim, essa resiliência, ela é muito importante. Outro dia eu ouvi até essa outra palavra que eu achei tão interessante, a palavra composta, sermos antifrágeis. Já ouviram isso, né? Sim. Antifrágeis. Fantástico. Conceito de antifrágil É. do Taleb. Exato. E sabe, a melhor pessoa que me ensinou o que é antifrágil? Um doutor psiquiatra chamado Dr. Pedro Chiozawa. Ele falou assim, o antifrágil não significa que você não vai ter fragilidade ou não vai sofrer o impacto. Você vai. Mas quando você sofre esse impacto, você volta melhor do que você saiu. Aí ele deu o exemplo que eu achei O o impacto máximo. te fortalece. É. E qual que é o exemplo? Aí ele pegou o celular dele, mostrou que era um iPhone 12, sei lá, iPhone 13. Ele falou assim, meu celular é frágil. Porque se ele cai no chão duro, muito provavelmente ele vai quebrar, vai estar estilhaçado. Se ele fosse um celular antifrágil, ele cairia no chão, sentiria o impacto, mas na hora que eu pegasse ele do chão, ele viraria um iPhone 16. Uau. Melhor analogia E do é que isso antifrágil. mesmo. É isso, né? É isso mesmo. Sejamos o novo iPhone a cada queda. Esse conceito de antifrágil é muito incrível e faz parte, e é uma questão que faz a evolução da condição humana. Se você conseguir incorporar isso, né? Porque é duro, né? Não é fácil, né? Dentro da realidade empresarial, a gente tem vários desafios, Muitas Madrugadas, isso, muitas quedas. Mas é tomar isso para ficar mais forte, né, isso cara? aí. A gente Falando- só para eu acho importante, o empreendedor ele precisa achar um caminho para desenvolver, né? Sem dúvida. E com consequência, né? A gente vai ter um time melhor, é o que a gente está falando aqui. Cara, tu consegue indicar pra gente? Me parece um cara que tem muita leitura, né? Eu gosto. Indicar pelo menos 5 livros interessantes pra gente desenvolver um time, uma empresa melhor para trabalhar? Posso indicar primeiramente o meu? Opa, vamos lá. Claro, pô. Fazer o jabá, né? Great Leader to Work. Aí o subtítulo, como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. Sensacional. Tem 2 gurus que eu gosto muito da área de liderança. Um deles é o Simon Sinek. Conhecem? Ele é bem famoso. Eu Simon conheço. Sinek. Já ouvi Isso. falar também. Ele tem um livro dele muito bom chamado Comece pelo Porquê. Muito a ver com o que nós acabamos de falar Isso aqui aí. no nosso Ele Talk, ele fez um TED Talk, né? Golden Circle. Que Exato. aí a gente tem o porquê, o que... É o porquê, o como o e como e o o quê. que. E é o que ele traz, essa ideia. A maior parte das pessoas e empresas começam pelo que eu faço. Aonde que eu posso ganhar dinheiro? Aqui. Então eu vou fazer isso aqui. Tá. Como eu vou fazer? E poucas sabem o porquê fazem. Só que os líderes mais inspiradores, as empresas mais inspiradoras, elas começam pelo porquê. Qual é a razão da gente fazer? Depois a gente vai para o como e finalmente o que eu faço. Isso é através de estudo. Então o Comece pelo Porquê é um livro fantástico do Simon Sinek. Uma outra guru que eu gosto muito no tema de gestão de pessoas, liderança, é a Brené Brown. Ela é uma autora que ela fala muito sobre vulnerabilidade, que a gente às vezes encara essa palavra vulnerabilidade de uma forma negativa, tô certo? Vulnerável, putz, é fraqueza, é fragilidade, é uma não virtude. E ela traz uma nova visão sobre o que é ser vulnerável quando a gente fala de liderança. Porque quando eu falo, por exemplo, que poxa, eu não estou muito bem hoje para o meu colaborador, putz, eu realmente não sei qual que é o caminho, mas vamos juntos buscar. É uma maneira de você se colocar vulnerável, mas você se humaniza essa partir desse momento. Ela convida os líderes, nas leituras dela, a gente tirar aquela capa de super-herói, de ter todas as respostas e se humanizar. E essa humanização nos conecta. Até porque tem essa questão dele também tem problemas, né? Todos nós, ninguém é aquele ser perfeito, né? Aí o livro que eu gosto mais dela chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. Ela também tem outro livro chamado A Coragem de Liderar. 2 livros muito bacanas sobre Brené Brown. Eu começaria pela Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala que a coragem não é sinônimo de bravura, mas sim de agir com o coração. Daí vem a palavra cor, Boa. agem, agir com o Agir coração. com o coração. Bonito isso, né? Legal. Muito bom. E a coragem, pessoal, não é ausência de medo, né? Isso. É ir, ir mesmo com com medo. medo. Cara, E- Manda aí, João, manda aí. que riqueza. Desculpa Que aí, riqueza, galera. que Quem sabe riqueza. faz ao vivo. Eba. Desculpa aí. Que riqueza a gente poder acessar esse conhecimento. A gente falava ainda sobre capacitação. Sim. E quando a gente fala de capacitação, obviamente que, cara, dentro de cada empresa tem a sua realidade, Isso. a sua área técnica, né? Isso. Mas hoje a gente tem falado muito, né? As empresas em geral têm falado muito sobre a importância do desenvolvimento das soft skills, Sim. das habilidades interpessoais, Comportamentais. de comunicação e tal. Eu quero acreditar que dentro da Great People vocês devam ter um trabalho nesse sentido, né? Enfim, falar da importância desse tipo de treinamento dentro das organizações como um todo, Legal. né?
E se tem alguma metodologia, talvez, de implementação disso dentro das empresas, Legal. até para o micro e pequeno empresário que daqui a pouco possa buscar desenvolver dentro do seu negócio. Buscar Great People, né? Bom, a Great People nasceu dentro do Great Place to Work com uma ideia do nosso fundador e CEO chamado Rui Shiozawa. Aliás, ele é CEO, né? Fundador é o José Tolove aqui no Brasil. E alguns anos atrás ele falou, poxa, esse negócio de criar as melhores empresas para trabalhar não deve ser um trabalho de uma única empresa. Foi aí que ele criou um ecossistema nomeado Great People. Dentro desse ecossistema nós temos algumas empresas que focam justamente no desenvolvimento de algumas habilidades, soft skills, algumas técnicas. Então eu vou citar algumas, não todas, tá? Então nós temos a Great People Leadership, que traz o quê? Justamente o tema de liderança, gestão. A gente faz palestras, treinamentos, workshops nas empresas para ensinar tudo isso que a gente está discutindo agora. Como contratar bem, como capacitar as pessoas, como desenvolver, como comunicar e por aí vai. Nós temos uma outra Great People, é tudo em inglês porque a gente está se internacionalizando, tá? Outra Great People chamada Mental Health. Depois da pandemia ficou muito forte esse tema da saúde mental, não sei se vocês perceberam isso, né? Sim. Então é uma organização... Até pelo impacto, né? Pelo impacto muito forte. Então nós temos uma empresa fundada por médicos da área da psiquiatria e da psicologia, e tem uma equipe toda para fazer todo um diagnóstico das organizações a nível individual, a nível coletivo, para saber qual é o nível de saúde mental que essa organização está tendo, né? E eles fazem um trabalho muito interessante também com a inteligência artificial, né? Muito legal. Nós temos a Great People Diversity, que cuida da questão da diversidade e inclusão, também um fomento muito grande nas organizações, que tem a ver não só com uma questão de bandeira, de justiça social, mas principalmente com resultado. Não é de hoje que se sabe que uma empresa plural é mais criativa, é mais inovadora, porque não vai ter todo mundo mais pensando atual. mais atual, vai ter todo mundo pensando igual, aquele caminhão de melancia, tudo igual, né? Não. Nós temos outra para fechar, a Great People ESG, fala de tema forte, ESG. Temos uma... Que hoje tá muito em voga. Até é legal falar um pouquinho sobre o ESG, para desmistificar na cabeça do pequeno empresário que às vezes não teve acesso vamos falar sobre... ESG vem de meio ambiente, do inglês, né? Environment. Então, empresas que são corretas com o meio ambiente, que não sai poluindo, né, os lugares. Né? Uma ótima empresa, ganha dinheiro pra caramba, mas está poluindo os rios. Não vale, né? Segundo, socialmente correta, e entra muito essa questão de Great Place to Work também, ou seja, eu faço um trabalho interessante com o meu público interno e externo também. Né? Ou seja, para fora dos muros da organização, nós também temos uma contribuição social, a parte de governança mesmo, né? Daí vem o G. Temos uma outra empresa falando em educação, uma editora, que é que editou meu livro, inclusive, chamada Great People Books. E lá nós temos uma série de livros que focam nesses temas. Cauê, eu não consigo contratar uma palestra sua, não tenho no meu orçamento. Compra um livro para 2 ou 3 pessoas lerem, passarem, você já vai conseguir desenvolver as pessoas, entende? Então democratizou muito também, né? Nossa temática de Great People. Que massa, cara. É um ecossistema bem robusto, né? Então hoje as empresas que quiserem buscar esse tipo de desenvolvimento também podem ter acesso. Podem seguir nossas redes sociais, nosso site, Great People, GPTW também, facilmente vai encontrar. Depois se eu puder deixar ali o arroba, no meu arroba também, as pessoas podem encontrar o LinkedIn, que é fácil. Ô Cauê, e sobre o tratar bem, né? Último. O óbvio precisa ser dito, né? Precisa. Tipo, tratar bem, tem aquela coisa que é o básico que é o limite, da pirâmide de Maslow, né? Que tem um banheiro decente. A pessoa pode sair para ir no banheiro. Vocês viram que teve uma empresa, não vou citar nome, mas a pessoa foi até processada porque o funcionário não podia ir no banheiro, fez xixi nas calças. Louco. Assim, a gente vê de tudo. Né? Eu escrevi no livro, o meu último capítulo do livro, eu terminei o livro, mandei para a editora, aí surgiu uma notícia que eu falei, dá para escrever mais um capítulo, tanto que o nome do capítulo é Essa Quase Não Entra, porque foi no final já do livro, né? Foi uma empresa, na época da pandemia, que juntou todo mundo na sala e fez um tipo de um Big Brother. E aí, JP, quem você acha que tem que ser demitido? A gente vai ter que demitir umas 3 pessoas, me dê 3 nomes. Agora você, Felipe, me dê 3 nomes. Assim todo mundo tem que falar assim na cara dos outros. Ou seja, aí é claro que uma das funcionárias, ela gravou aquilo, isso foi até matéria do Fantástico, né? E eu assisti isso no Fantástico, eu falei, gente, a que ponto chegamos, sabe? Onde isso é fantástico? Né? Não é fantástico, é uma história fantástica no pior dos sentidos. No pior dos sentidos, né? Então assim, eu falei, cara, infelizmente coisas do tipo vêm acontecendo no Brasil e no mundo, e a gente precisa lutar contra isso, né? Porque é a pirâmide de Maslow, né? Pelo menos o tratar bem, né? Não, mas enfim, o tratar bem, eu acho que o tratar bem, ele vai muito além também, né? Eu acho que o tratar bem, ele... Assim, tem uma coisa...
a gente tem que falar o que é difícil também, né? Tratar bem não necessariamente é colocar uma mesa de sinuca, botar uns bom puffs que você falou isso. Tem aquela coisa da gourmetização do tratar bem, Isso. que virou modinha. Botar um escorregador, né, João? E que a gente Já foi. não que isso esteja proibido. Não, viu? não. Pode É um funcionar. estilo de cultura. Mas É. só pra deixar bem claro Mas não é que só né? isso. Não. Né? Então eu queria que tu trouxesse para nós, dentro do teu conhecimento, Exato. o que é o tratar bem de maneira até mais profunda. Se fosse só isso, as empresas que vendem mesa de sinuca e escorregador estavam ricas, né? Ricas. Porque seria só isso, né? É. Então eu até falo isso. Gravei uma palestra do TED Talk um tempo atrás, e essa foi uma das frases que eu usei, né? Tem muitas empresas, eu vi uma matéria escrito isso, tem muitas empresas que têm as paredes coloridas, cheias de pessoas cinza trabalhando. Boa. É uma frase boa, né? Porque assim, às Pô, vezes mais você um pensa, boom na minha cabeça aqui. Mais um é boom. o centésimo, vigésimo, desde que a gente começou a Que bom, as muitas entrevistas pessoas. aqui. É. paredes coloridas e pessoas cinzas, ou seja, você cria um estereótipo, mas só que o dia a dia é péssimo, né? Então não é por aí, né? Mas nada contra as empresas que fazem isso, se funciona, show de bola, né? Tem uma frase, nós temos um ranking, os vários rankings do GPTW, né, as melhores empresas para trabalhar, mas nós temos um ranking mundial, já que nós estamos em 170 países e a mesma pesquisa de clima que a gente faz no mundo inteiro, a gente consegue comparar as organizações. Claro. Alguns anos atrás, Eu fico imaginando a database de vocês ali. é incrível, né? A gente tem um banco de práticas gigantesco. Já Pra deve ter um escrever IA história. fazendo análise, né? Sem dúvida, já estamos trabalhando com isso para ajudar, né? Porque antes a gente realmente fazia a leitura humana mesmo, lia, mas não dá, às vezes a pessoa vai embora, leva o conhecimento, a gente não consegue capturar, então isso está ajudando muito. Alguns anos atrás, a empresa vencedora do ranking mundial foi a SAS, uma empresa de tecnologia situada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Aí quando eles venceram, nós fomos até o cofundador e presidente na época, chamado Jim Goodnight, até engraçado o nome dele, né? Goodnight, né? E fomos lá perguntar para ele, é claro que a piada tá pronta, né? A piada tá pronta. Jim, mano. Aí a gente chegou lá e falou, Jim, good night. E perguntamos para ele, por que você acha que a sua empresa foi a melhor do mundo para trabalhar? Conta aí o segredo. Uau. Eu até vou colocar esse slide na palestra, então ninguém tá escutando ainda, né? Não. Ninguém tá escutando. Aí, Tá todo mundo com fone de ouvido, então fone, escutando outra de coisa. fone, né? Então A ele, nossa mesa não tá na frequência do fone. então tá bom, então vai ser um segredo nosso por hora. E aí ele pensou um pouco e respondeu, eu acho que nós ganhamos esse ranking mundial porque eu sempre falo para as minhas lideranças, abre aspas, tratem as pessoas como se elas já estivessem a diferença e elas farão. Boa. Isso é bom, não é? E ele usa aquela famosa lei, não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito demais na lei do retorno, aquilo que vai e volta. Sim. Tanto pelo bem quanto por mal, né? Então, Pra assim, mim isso é até uma questão racional. racional, isso não é uma questão filosófica, é racional mesmo. Porque Né? assim, se eu te vejo fazendo mal pra alguém, eu não hesitarei em te fazer mal um dia. Exato, e você também pode olhar para o líder E fazendo se, mal, eu te, você ve- e replica. se eu te vejo fazendo bem pra alguém, eu pensarei muitas vezes antes de te fazer mal. Exatamente. Essa é a minha visão. Então essa coisa do vai e volta é certeza. Então, se eu Mas trato que bem as profundo pessoas, isso, elas né, vão tratar cara? bem a minha empresa. Acredita que ele, olha pra ele como se eles já fossem a diferença, como se eles já fizessem a diferença. Que eles Mesmo que ainda não. E aí vem a dificuldade para o empreendedor. Porque às vezes, vou brincar aqui com o Felipe, tá? Pô, o Felipe não tá me entregando um bom resultado. Mas como é que eu vou tratar ele como se ele tivesse a diferença, fazendo a diferença porque ele não tá? Mas eu não tô falando aqui em ser um líder paternalista, não é isso que eu tô dizendo. Uhum. É capacitar, ajudar, entender o que tá acontecendo. E, eventualmente, as melhores empresas para trabalhar aqui, ó, highlight, manchete, também demitem, Boa. tá? Ou seja, não é um lugar, seja feliz, não é isso. Então também tem demissão, tem conversas difíceis. Isso é ser um great leader to work. É saber fazer uma conversa dura, Eu falo assim, ó, faça conversas duras sem perder a candura. Boa. E você Temos pode um fazer corte isso. aí, pessoal. Temos um corte, né? Faça conversas duras sem perder a candura, porque às vezes as pessoas confundem uma liderança humanizada com uma liderança boazinha, paternalista, e são coisas absolutamente distintas, né? Ser um excelente líder Até para porque trabalhar é ser empresas justo. precisam de resultados, né? Tem que Então viver do tem que resultado. ter o A equilíbrio, ele tem que gente, Mesmo ONG, saber né? como fazer essas É. cobranças também, lá né? no começo a gente falou, tu falou sobre o dinheiro e o dinheiro é importante. É a Muito. máquina que gira. É. Mas com o conhecimento Empresa que aqui não lucra- de quem, com modéstia às favas agora, eu já entrevistei, sei lá, quase 200 empresários Que com os legal. 2 programas. Isso acaba condensando uma série de histórias na cabeça. Isso. E eu afirmo sem sombra de dúvida que ganha mais dinheiro quem foca em fazer o seu melhor, em entregar, Sim, quem foca em fazer o melhor serviço e entregar o melhor produto. exato. Que aí o dinheiro é uma consequência. O dinheiro persegue. É. Eu falo que o Porque dinheiro persegue o cara que isso. foca no dinheiro, ele não evolui.
Pode. Eu não vou generalizar, né, gente? Tem gente que foca no dinheiro e ganha dinheiro. Tá tudo Não, certo. até porque... Mas assim, se ele só focar no dinheiro, não, eu vou fazer isso por dinheiro, fazer isso por dinheiro, fazer isso por dinheiro, e não tiver, não, eu vou fazer isso porque vai melhorar a vida daquela pessoa, porque vai melhorar aquela vida, porque eu vou entregar um bom serviço, porque ele não vai crescer o tanto quanto poderia. Eu Essa concordo, é a minha visão. 100% Até porque a contigo. gente fala de constância e o cara que persegue o dinheiro, daqui a pouco ele vai ver outra coisa que dá dinheiro, ele vai pra outra coisa que dá dinheiro. E aí ele vê de Que novo aí outra linka- coisa, ele não linka tem uma muito com a- constância de... Desculpa, Felipe, a gente tem Vamos lá. mania, nós dois de se interromper. quando a como- gente- Mas quando a vocês estão fala bastante- bem juntos. Quando tá a legal. gente se empolga... O a gente- bate-bola tá legal, tá legal. Não, e linka muito com aquela coisa do sonho grande, né? De qual que é o teu sonho, né? Isso. Qual que é... Que a gente falou antes, que o cara não tem. Às vezes o É. sonho dele é pagar os boletos do mês que vem. Exato, exato. né? Tem uma E frase... ele né? não realidades. entende, e ele não, esse cara que estiver ouvindo a gente, ele vai dizer, vamos ferrar, eu tenho que pagar os boletos do mês que vem. Esse cara foca no teu sonho que o boleto vai pagar. Vai ser pago. Cara, ontem Aliás, à noite eu tem- cheguei, a gente fez um monte de story aqui, né? Aí a galera, parabéns. Então. Aí eu cheguei em casa, tava com os boletos, que a minha esposa, a gente tem um outro negocinho que a minha esposa Os toca. boletos vêm, tá, pessoal? E aí Fantástico. tava os boletos e eu cansado, depois da banho na filha, tava a babá eletrônica e os boletos assim em cima do travesseiro. Eu bati uma foto, um pouco de vida real pra vocês. Botei Nossa, na história. boa. Não botei. É verdade. É porque É. a galera acha que a nossa vida é só podcast. É só lógico. coisa boa. Não, pô, a gente também paga boleto, a gente também. Vou fazer uma pergunta engraçada. Pra você, você ficaria feliz se tivesse muito mais boleto ali? Com certeza. Óbvio, porque mostra que você está prosperando, essa é a ideia. Tem gente que é contra os boletos. Não, eu sou a favor, porque quanto mais boleto, melhor. Se eu puder pagar, perfeito. O ponto é poder pagar. Mas se você está podendo, é porque isso é legal. Uma vez uma moça falou, o que te faz trabalhar? Ela brincou, ela falou, os boletos motivacionais. Eu falei, ok, né, temos os boletos, mas além disso, né, porque se não tivesse mais que pagar nada, você faria o quê? O Pedro Augusto, que é um cara que eu sigo, assim, olha, persiga a cenoura ou seja perseguido por ela. Exatamente. A questão exatamente. só muda isso, tem que correr igual. Exatamente. Quem não se movimenta não chega a lugar algum, essa é uma verdade, né? É isso, é assim, e parece uma conversa filosófica, mas não é, porque se você olhar, pode olhar o ranking das melhores empresas para trabalhar, você só vai ver empresa de baita sucesso financeiro. E uma coisa é totalmente correlacionada, eu não acredito em coincidências, são consequências. Exato. Elas usam isso como uma estratégia, e quando eu falo de estratégia, eu não estou falando de uma estratégia apenas racional, porque esse tipo de estratégia tem que ser genuína. Eu não posso começar a querer tratar você bem, que belezinha, mas as pessoas sabem que é uma mentira, sabem que eu estou fakeando para que eu quero que você faça um serviço melhor. A gente tem essa antena para detectar a mentira, né? Então, se você faz isso de uma estratégia genuína, criar bem um bom ambiente de trabalho, né, um excelente ambiente de trabalho, você vai observar essas organizações longevas, atingindo grandes resultados, inovando e sendo aí efetivas, né, por muitos anos. Isso é muito legal. Ontem mesmo eu estava num podcast, outro, só que eu estava entrevistando, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Douglas Pereira. Ele é vice-presidente de RH da Volkswagen. Uau. Baita de uma top, empresa, cara. né? Empresa premiada, empresa certificada. E a última pergunta que eu fiz pro Douglas foi assim, Douglas, você tem 2 filhas, né, pequenas? Ele falou, se suas filhas perguntam, papai, o que você faz no trabalho? A resposta dele foi, filhas, eu cuido das pessoas. Massa. Ele não falou que eu faço carro, eu cuido das pessoas. E é muito profundo isso. Mais uma vez, é muito profundo, porque ele entende qual é o propósito, qual é a isso aí. realidade. O fim, claro, é entregar o carro lá na Sim, ponta. claro. Mas ele cuida das pessoas para alcançar esse objetivo. Uma vez eu fui na Embraer, falando outra história aqui, né? Sim, Uma cliente nossa também, famosa por construir os aviões e tal, né? sim. Aí assim que você chega lá em Embraer, no interior de São Paulo, você vê uma frase escrita assim, ó, cuide bem das pessoas, pois elas farão os melhores aviões. O core business, aviões, ficou em último na frase. O que veio antes? Pessoas. É. Eles colocam as pessoas no centro. E esses caras a gente tem que cuidar bem, velho, que a gente anda de avião. Então, A o gente tempo tem que inteiro, né? Segurança, né? Filipão. Vamos lá, tem aquele que tá assistindo a gente, que empreende de novo, né? A gente tenta conversar com esse público. E ele tá aqui, ele tá explodindo a cabeça também, João. Ele tá pensando assim, cara, mas sei lá, ele tem 5 colaboradores, ele pensa assim, cara, mas eu não sou um cara líder, cara. E aí, como é que eu faço? Esse cara já tem aquele perfil de um cara ruim, de um cara que não sabe se comunicar direito. E aí, quando... Eu sei porque eu vivi isso também, Tá. né? Então, eu tive que trocar grande parte do time, porque depois que tu muda a tua mentalidade, aquele colaborador, talvez ele não se entenda enquadra mais.
ou ele não se enquadra, ou ele não entende que houve aquela mudança. Tá. Porque as pessoas mudam, né? Sim, Então, não tão rápido quanto a inteligência artificial, mas elas mudam, sim, né? E aí, qual seria a dica, cara, para esse cara que percebeu que ele tem um time e que ele precisa melhorar, obviamente, ele entendeu isso, e que ele tem que fazer essa mudança da cultura, né? Quais seriam, de repente, as dicas para ele, cara? Qual o caminho, né? Os pontos de atenção e pontos de tal. atenção. Isso. Olha, necessariamente a cultura não precisa ser feita de uma forma eu-keep, né? Eu sozinho vou criar minha cultura. Uhum. Talvez a dica seja envolva as pessoas na construção Legal. dessa cultura. A velha história que 2 ou mais cabeças vão pensar muito melhor do que uma, isso é verdade. Uhum. E extraia o que há de melhor entre essas pessoas para criar a sua cultura, o norte, o valor e aí sonho coletivo. O sonho coletivo acaba indo muito mais longe do que o sonho único. E aí ele se condensa, né? Ele se reverbera em um só. Talvez a grande ideia, tanto para quem tem 5 funcionários ou 50 mil, sempre façam que as pessoas sejam parte da sua cultura e não a parte dela. Se elas estiverem à parte, sua empresa até pode crescer. Mas eu, sinceramente, não acredito na longevidade dessas organizações. Sabe por quê? Se a gente olhar para essas novas gerações, e aqui dá outro podcast, falar da geração Z, né? Não é mais isso que eles querem. Eles não querem só ter que pagar o boleto motivacional, né? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei engraçado. Esse boleto motivacional. O boleto vou incorporar, motivacional tá? incorpora. Esse eu vou incorporar. Eu também ouvi, não é minha. Então, muito assim, uma vez eu ouvi essa história da geração Baby Boomer, que talvez seja a geração dos nossos pais, enfim, avós, que eles tinham a vida basicamente segmentada em 3 fases, que era, bom, primeiro eu estudo, segunda fase eu trabalho, é a fase maior da vida, terceira fase eu curto a vida, a aposentadoria, aí acaba a vida, né? A geração de hoje, elas querem fazer o estudo, o trabalho e a diversão hoje. Eles não querem segmentar em tempos da vida. Fases, né? E se nós não entendermos isso e pudermos proporcionar isso dentro da organização, você não segura ninguém. Você falou um pouco mais cedo sobre a retenção. Sabe que lá no GPTW a gente mudou o nome, a gente está convidando empresas a mudar o nome, porque retenção te remete a quê? De Algo segurar. Tô te segurando, tô te enjaulando, tô te algemando, Uau, retido. cara. Não, agora eu já imaginei uma equipe de retenção. Tá retido aqui, né? Tipo, Todo tem mundo aqueles cara segurando, com, né? com um escudo assim, É. né? Aí a gente mudou para a palavra permanência. Permanência. Por que você quer permanecer aqui na minha organização? E lá no GPTW a gente faz essa medida nas empresas e pergunta, Legal. sabe qual que fica em primeiro lugar nas empresas? Não é o salário, é a oportunidade de crescer e se desenvolver naquele lugar, né? O salário vem a reboque. Segundo, qualidade de vida, né? O equilíbrio da vida profissional e pessoal. Terceiro, valores. Os meus valores internos, aí vem aquela coisa da cultura que você falou, né? Combinam com os valores que eu percebo praticados nessa cultura. Praticados e não escritos na parede, tá? Praticados. Aí só vem em quarto lugar salário e benefícios, em quinto lugar, são só 5 opções, tá? Estabilidade. A maior parte das empresas que a gente pratica são empresas do ramo privado, né? Então acaba a estabilidade ficando em último. Pega a visão, galera. Legal, pega a visão. Pega a Vamos visão. agradecer nossos patrocinadores. Vamos lá, rapidão, João. Felipe. Isso aí. Quero agradecer aí a Arte Pro Comunicação Visual. Você já conhece, quem acompanha já sabe. São 15 anos no mercado de comunicação. Boa. Fomento Playgrounds pra todo o Pô, Brasil. Alexandre, desculpa, tá? Querido, Alexandre beijão. Fomento, nosso Tamo amigo, junto, inspiração. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B para você e tem um CRM integrado para o seu time comercial. Vendeu, faturou, W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Ótica Varela entrega EPIs personalizados para os seus colaboradores. Ponsone Móveis para escritório, 34 anos, móveis que conectam. Ambientes que conectam, desculpa. Se- Móveis conectam também. Felipe, tá difícil hoje, hein? Os nossos patrocinadores já sabem que tá tudo certo. Ainda bem que tá gravado para refazer. Ah, de boa. Sicredi, pessoal da Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi, viu? Boa. SSA Materiais Elétricos. E Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu é com o Fernando, mais 300 obras. Aí. Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Santa Catarina, Madrugadão Lanches e Dona Ana Restaurante Blumenau. A gente agradece muito os nossos apoiadores e patrocinadores e também, claro, agradecer a WK Sistemas porque estamos aqui no Conexão WK e também a TV Gaspar por estar proporcionando essas câmeras aí que vocês não estão vendo porque elas estão nos gravando, mas elas são de altíssima qualidade, como você pode perceber. Obrigado. Pô, Cauê, assim, eu tô muito feliz. Nossa, Primeiro de idem. tudo, agradecer do fundo do coração a tua disponibilidade. É uma pena a gente ter que parar de falar, porque né, tem tanto conteúdo ainda pra gente Sim. explorar.
Mas em se encaminhando para o final, e aí eu não sei se o Felipe quer deixar algum comentário. Eu já falei demais. Eu gostaria de fazer um apanhado geral. Primeiro assim, a gente fazer a pergunta, porque tu está dentro do ecossistema GPTW, como que o empreendedor, o empresário, ele pode buscar ter esse selo do GPTW, e aí o plano concreto, esse é o caminho, assim que se chega e tal, até porque a gente se reconhece, e aquele selo vermelho, acho que todo mundo já viu. Já viu em algum lugar, ou em várias empresas. Né? E a gente sabe da importância, né? Sim. Desse movimento e dessa estrutura para validar para o colaborador. E a segunda pergunta eu queria realmente que tu explanasse assim, de maneira, na tua visão, eu sei que a gente não falou nada sobre IA, e como a gente falou muito sobre IA aqui, eu imagino que deva estar atualizado também. Sim. Eu queria que tu explanasse um pouquinho, né, sobre a tua visão da inteligência artificial no ambiente de trabalho e o desafio para o trabalhador com essa ferramenta se desenvolvendo aí, podendo até ocupar postos de trabalho, a mudança de emprego e tudo mais. Vamos pela ordem, então. Para participar do processo GPTW, entra no nosso site, gptw.com, é uma jornada simples, autosserviço para alguns, para outros gostam de fazer consultoria, ou seja, um trabalho um pouco mais aprofundado, mas a gente dá um super suporte. Mas de maneira geral, o que acontece? Quando você faz parte, 5 colaboradores ou mais, a empresa já pode ser um Great Place to Work, só que os 5 têm que responder, porque tem a escala mínima de resposta por questão de confidencialidade, é uma pesquisa 100% confidencial. O objetivo, talvez vocês vão estranhar agora, não é dar selo para as empresas. Nosso objetivo é fazer com que as empresas escutem seus colaboradores, recebam aquele relatório e melhorem seu ambiente. Ganhar ou não ganhar aquele selo é muito mais uma consequência. Então tem empresas que falam assim, não vou participar porque eu ainda não estou preparado. Não é por isso que tem que fazer a pesquisa. Para você entender o que está bom e o que não está bom, para ter algum tipo de plano de ação e de atuação. Crítica, né? A crítica você tem que fazer a pesquisa que é para depois conseguir o selo. A pesquisa é o termômetro. Eu estou com febre, não estou? Onde que eu vou colocar o remédio, entendeu? Se conseguir o selo na primeira vez, ótimo, mas não significa que porque conseguiu o selo que isso é um trabalho feito. É um trabalho contínuo, né? Esse selo dura por 12 meses, né? Para ganhar o selo, a empresa tem que atingir 70 pontos ou mais na média dessa pesquisa de clima, pesquisa de ambiente de trabalho, que os colaboradores respondem online. Não pode naquela semana ali da pesquisa tu pagar café, né? Mas de novo... Mas não funciona, né? Isso que eu ia falar, tem empresa que até faz isso, mas não dá, o pessoal não é ingênuo, né? O pessoal sabe, né? Que Eu tô brincando. Eu sei, mas é um bom ponto. Mas é só para dar um toque, né? É que o brasileiro, cara. É que o brasileiro gosta dos atalhos, né? A gente tem um brasileiro é ligeiro. Um bordão e aí, aqui se tiver 70 pontos ou mais, ganha esse selo de certificação por 12 meses. As empresas certificadas, elas estão aptas para participar da premiação. Aí é outra história. Para ser premiada, além dessa pesquisa, também tem uma avaliação das políticas e práticas que a gente faz. E aí combina na premiação que a gente tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Legal. As melhores empresas de Santa Catarina para trabalhar, empresas do Brasil para trabalhar, tem em rankings setoriais, as melhores empresas de varejo, as melhores empresas de tecnologia, setor. E falando em tecnologia, entrando na IA, eu estive em maio agora num congresso chamado ATD, que é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo, foi lá em Nova Orleans, né? 30% das palestras tinha AI no seu título, né? E eram as palestras mais concorridas, o pessoal queria entender, porque está ainda no início ainda dessa história, principalmente da IA generativa, né? E aí uma das frases que eu ouvi, que eu mais gostei, foi de um palestrante que disse assim, não é a IA que vai roubar o teu trabalho, é alguém sabendo usá-la. E qual é o gap entre um ponto e outro? A educação. Se as pessoas não começarem a prestar atenção, ter essa curiosidade investigativa, entender para que isso serve e começar a se preparar para esse futuro que já chegou, nós vamos ter um grande problema. Porque eu vi um dado interessante que essa questão da tecnologia e assim vai roubar muitos e muitos postos de trabalho, milhões, acho que na casa de 85 milhões, mas vai criar 97 milhões. Ou seja, o saldo é positivo, vai criar mais emprego do que perder. Aqui. Já viram isso? Sim. Mas o ponto o saldo era quase 20 milhões. Assim. Exato. Quem é que vai ocupar esse saldo positivo? Quem vai ficar para trás? Se eu tenho um time que não faz a menor ideia do que é isso, provavelmente eu vou ter um problema grave. Então, começa a ser curioso, começa a entender. Eu realmente acho que nós ainda estamos no momento inicial. Lembra quando surgiu a internet e não sabia muito para que servia? Ficava lá mexendo, que legal, eu posso entrar no Google e perguntar onde que é a casa mais próxima, sei lá o quê. Que a gente usava para questões básicas, hoje a gente usa de uma forma mais avançada. Eu acho que a gente está nesse primeiro momento, mas isso vai evoluir fortemente.
Legal, cara. Eu acho que foi muito enriquecedor, viu, Cauê? Obrigado mais uma vez. Eu Espero que que tenha agradeço. gostado da experiência. Eu adorei. Legal. Foi um bom quebra-gelo para eu dar Senhoras- palestra daqui a pouco. Boa. Senhoras e senhores, Cauê de Oliveira, obrigado. Obrigado, JP. Ele que Obrigado, é Felipe. sócio-diretor da Great People, uma empresa do grupo aí da GPTW, Exatamente. Great Place to Work. Você que está aí com a gente até agora, velho, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo, essa informação, esse conhecimento com seus colegas, seus amigos, né, as pessoas ao seu redor, com certeza é muito engrandecedor. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP E Taumaturgo. eu, sou Felipe Rangel. E esse foi mais um Empreender Cast para Valeu, você. galera. Valeu. Tchau.